Irmãos, quando eu estava lendo esse texto, eu aprendi algumas coisas interessantes nesse texto aqui. E Deus começou a ministrar no meu coração algumas coisas importantes que Deus ministrou no meu coração através desse texto. Irmãos, e quando eu estava olhando o Evangelho de João, desde o capítulo 1, eu aprendi que após Jesus transformar a água em vinho, foi um dos milagres que Jesus fez, a transformação da água em vinho. Após Jesus curar o filho de um oficial do rei, lá na cidade de Cafarnaum, foi o segundo milagre realizado por Jesus. Após Jesus curar o paralítico de Betesda, outro milagre que Jesus realizou. Veja bem, a cura de um oficial do rei, do filho, quer dizer, de um oficial do rei, a cura do paralítico de Betesda, e também a transformação da água em vinho. Sabe o que aconteceu? A fama de Jesus correu por toda aquela região. A fama de Jesus correu por todos aqueles arredores naquela região. E como a fama de Jesus correu por aquela região, a multidão se afluía ao redor de Jesus. Grandes multidões se reuniam para ver os milagres que Jesus estava realizando. Eles ficaram sabendo, não é? Aquele homem curou o paralítico que estava ali no tanque de Betesda. Aquele homem transformou a água em vinho lá no casamento. Aquele homem, ele curou o filho do oficial do rei. E a fama, irmãos, começou a correr pela cidade, por aquela região. E as multidões então começaram a se aglomerar ao redor de Jesus. Ao redor de Jesus. Irmãos queridos, e examinando esse contexto aqui, Deus ministrou algumas coisas no meu coração. Jesus sempre rodeado pelas multidões. Irmãos, e ali no meio daquela multidão, haviam pelo menos 5 ou 6 tipos de pessoas que estavam ali no meio da multidão. Alguns tipos de pessoas estavam ali, ao redor de Jesus. E Deus ministrou no meu coração, para a gente dar uma olhadinha aqui na Bíblia, sobre esses tipos de pessoas que estavam ali ao redor de Jesus, durante as suas caminhadas e durante os seus milagres realizados. O primeiro tipo de ouvinte, o primeiro grupo de pessoas, eram as pessoas movidas pela curiosidade. Repita comigo: pessoas movidas pela curiosidade. Só vocês aí atrás. Pessoas movidas pela curiosidade. Vamos ver o que diz o versículo 2. Não fecha sua Bíblia não. Nós vamos hoje dar uma passeada aí pelo capítulo 6 de João. Versículo 2. E grande multidão o seguia. Olha bem, grande multidão o seguia. Por quê? Porque via os milagres que operava sobre os enfermos. Irmãos amados, eram pessoas movidas pela curiosidade, meramente curiosidade. Pessoas que não estavam interessadas em assumir um compromisso com Jesus. Pessoas que não estavam interessadas em assumir a vida espiritual com Jesus. Irmãos, pessoas que seguiam pela curiosidade. Eles seguiam Jesus apenas para ver os milagres que ele realizava, apenas para ver os enfermos sendo curados, mas eles não estavam dispostos e nem interessados em assumir compromisso com Jesus. E eu gostaria de dizer para você que hoje é a mesma coisa. Hoje, meu querido, é a mesma coisa. Mas pastor Josué, verdade isso que o senhor está falando? A mesma coisa.
Tem muita gente, muitas vezes, que vem à igreja apenas por curiosidade, apenas para ver, pastor Zé Roberto, aquilo que Deus está fazendo. Nossa, que maravilha, Deus curou aqui, né? Deus curou aqui o parente da irmã Nori, que bênção maravilhosa. Deus fez um milagre na vida do irmão Ademir, que bênção maravilhosa. Deus abençoou a Rosimar, que bênção maravilhosa. Deus fez um milagre na vida da Vanessa, que bênção maravilhosa. Mas é só isso? Acha maravilhoso, acha extraordinário, pastor Zé Roberto, acha uma maravilha, Pedro, mas não quer ter compromisso com Jesus. É verdade. Então aquelas pessoas que eram movidas apenas pela curiosidade, apenas pela curiosidade. Naquela época, irmãos, haviam também os fariseus. Os fariseus, eles viam o que Jesus estava fazendo, mas eles não queriam ter compromisso com Jesus. Certa vez os fariseus chegaram para Jesus e disseram para Jesus: faz um sinal para nós, Jesus. Jesus disse: a esta geração incrédula não será dado nenhum sinal. E Jesus virou as costas e saiu. Irmãos, nós temos que ter compromisso com Jesus, sim ou não? Temos que ter compromisso com Jesus. Nós não devemos ser apenas curiosos, meramente curiosos, mas nós precisamos ter compromisso com Jesus. Eu disse que eu vou respeitar o horário. Irmãos, vamos agora pular para o versículo de número 14. Quem já achou aí o versículo 14 diz amém. Amém. Versículo 14. O outro grupo que estava ali no meio daquela multidão, outro grupo que estava no meio da multidão, era os que admiravam Jesus. Era somente admiração por Jesus, mas eles não queriam ter compromisso com Jesus. Olha o que diz aí o versículo 14. Vendo, pois, aqueles homens, olha bem, preste atenção na leitura. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Vendo os milagres que Jesus estava fazendo, simplesmente eles disseram: este é realmente o profeta que deveria vir ao mundo. Mas não assumiram compromisso com Jesus. Eles apenas reconheceram, eles apenas admiravam, mas eles não queriam ter compromisso com Jesus. Eles apenas admiravam que Jesus era um grande homem, Jesus era um grande profeta, Jesus era alguém que fazia milagres extraordinários, mas eles não queriam ter compromisso com Jesus. Irmãos, hoje muitos reconhecem que Jesus é o Senhor Todo-Poderoso. Muitos reconhecem que Jesus é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. Muitos reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, mas não querem ter compromisso com Ele. Apenas reconhecem. Irmãos, muitos dizem assim: mas pastor, é muito difícil. É muito difícil, Cristiano. Tem que largar da bebida, Marcelo. Tem que largar das más companhias. Tem que abandonar a prostituição, irmã Neuza. Tem que abandonar, Rosângela, a vida fácil que eu tenho levado. Tem que abandonar o tabagismo, a fornicação, a vaidade. Tem que abandonar as casas noturnas. É muito difícil ter compromisso com Jesus. Eu sei que Ele é o Todo-Poderoso. Eu sei que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu sei que Ele é Jesus Cristo de Nazaré. Eu sei que Ele é maravilhoso, mas é difícil ter compromisso com Ele. Não quero ter compromisso com Ele, não. Existia, irmãos, esse grupo no meio daquela multidão. Mas vamos andar mais para frente um pouquinho. Agora nós vamos para o versículo de número 26. Versículo de número 26. Quem achou diz achei. Versículo de número 26.
ali no meio daquela multidão, havia também os que procuravam Jesus apenas para satisfazer o seu desejo material. Repita comigo: havia também, no meio daquela multidão, os que procuravam Jesus apenas para satisfazer o seu desejo material. Olha o que diz o versículo 26. Jesus respondeu e disse-lhes, disse para quem? Para a multidão: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Me procurais, porque eu dei pão para vocês, e vocês tiveram a fome saciada. É por isso que vocês me procuram. Irmãos, e quando eu estava estudando esse texto, eu entendi isso. Olha o que diz o versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, olha o que diz o texto, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem os dará, porque a estes o Pai Deus o selou. Não é para trabalhar pela comida que perece, mas pela comida eterna, pela comida celestial. Então, irmãos, muitos procuravam Jesus simplesmente para Jesus saciar a sua fome, simplesmente para Jesus satisfazer o seu desejo material. E o que foi que Deus ministrou no meu coração? Deus, irmãos, Ele ministrou o seguinte: Jesus diz que os bens materiais, a cura, a solução do problema, os milagres, eles são muito importantes, mas aquilo que produz salvação é mais importante ainda, que é nós termos o nosso nome escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o próprio Jesus, certa vez lá em Mateus capítulo 5, versículo 29, o próprio Jesus disse certa vez, que é melhor nós ficarmos sem um dos nossos membros, do que com todo o corpo nós irmos para o inferno. Então, irmãos, a salvação é muito mais importante. Deus quer curar? Ele quer solucionar problema? Ele quer restaurar? Ele quer curar? Ele quer fazer isso, Ele quer fazer aquilo, Ele não só quer, mas Ele faz. Nós temos visto aqui através dos testemunhos o que Deus tem feito no nosso meio. Mas, irmãos, o mais importante para Jesus é a salvação da nossa alma. É nós nos arrependermos do nosso pecado e pedirmos para Jesus escrever o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. Muitos, irmãos, procuram Jesus apenas para satisfazer o seu desejo material, mas não estão interessados em assumir um compromisso sério com Jesus. Então isso é muito importante, e Deus está ministrando isso no nosso coração hoje. Amém ou não amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Jesus exortou a multidão a que se apropriassem do alimento espiritual, que é a sua palavra. Irmãos, a salvação da alma é mais importante. Quantos que receberam milagres materiais? Quantos que receberam curas? Quantos que Deus abriu as portas, mas morreram e foram para o inferno? Receberam curas, tiveram portas abertas, receberam milagres extraordinários, mas não quiseram o dono da bênção, não se arrependeram dos seus pecados, não entregaram as suas vidas para Jesus, não quiseram renunciar os prazeres mundanos por amor a Jesus. Em outras palavras, eu fui abençoado, tá bom, não preciso de mais nada. Irmãos, é assim aquele grupo que nós acabamos de ler no versículo de número 26.
Já fui abençoado? Tá bom, não quero compromisso com Jesus não. E outros até saem da igreja, nunca mais volta para a igreja. Vem para a igreja, recebe a cura e desaparece, Cristiano. Eu já recebi a minha bênção mesmo, agora eu vou embora, vou continuar a minha vida normal. Estavam apenas querendo a cura e a libertação, não estavam querendo o dono da cura e o dono da libertação. Irmãos, vamos continuar aqui, versículo de número 36, versículo de número 36, quem já achou diz amém. Versículo de número 36, havia também, irmãos, o grupo no meio daquela multidão, também os que não criam em Jesus e nem em sua palavra. Olha o que diz aqui o próprio Jesus: mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não crestes. Olha bem, vocês estão aqui, vocês estão vendo o que eu estou fazendo, vocês estão me conhecendo, vocês estão aqui perto de mim, mas ainda não credes, vocês ainda não creem. Irmãos, havia também este grupo, aqueles que estavam entre a multidão, mas não criam que Jesus era o Filho de Deus. Estavam no meio da multidão, mas não criam na palavra que Jesus pregava. Pastor Josué, quem são esses então? Explica para nós esse negócio direito. Quem são esses? São aqueles que pensam em seus corações: será que Deus é Deus mesmo que está fazendo esses milagres? Será que realmente o céu existe? Será que o inferno existe? Estão no meio da multidão, mas possuem dúvidas terríveis em suas cabeças. Será que a Bíblia é realmente a palavra de Deus? Será que isto é assim mesmo, do jeito que o pastor Josué está pregando lá na frente? Será que não é do coração dele que está falando, não? Irmãos, são aqueles que estão no meio da multidão, mas não creem na palavra de Deus. Estão no meio da multidão, mas não creem em Jesus. Estão no meio da multidão, mas não creem nos ensinos de Jesus. Existe um homem na Bíblia chamado Tomé. Irmãos, Tomé, ele não creu que aquele que estava ali diante dele era Jesus. Quando Jesus se apresentou diante deles, Tomé não acreditou que aquele ali era Jesus. Não acreditou. Jesus disse assim: Tomé, veja minha mão, olha aqui os sinais dos cravos daqui na minha mão, coloca a mão aqui no meu lado, na minha costela, para você ver o sinal da lança que perfurou a minha costela. Quando Tomé colocou a mão e viu, aí ele creu que aquele que estava diante dele, naquele momento, era Jesus que estava ali. Depois daquela cena, Jesus disse assim: olha, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Irmãos amados, tem gente que tem que ver os sinais para poder crer no poder de Deus. Tem que ter sinais para acreditar no poder de Deus. Irmãos, nós temos que crer em Deus, mesmo que não hajam sinais. A nossa fé, ela deve estar alicerçada em Jesus. Os sinais, eles são apenas para mostrar o poder de Jesus, mas quem salva é o sangue de Jesus, que foi derramado por nós lá na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Por que Jesus cura no nosso meio? Para mostrar o poder dele. Por que Jesus expulsa os demônios das pessoas aqui no nosso meio? Para mostrar o poder dele. Por que Jesus abre portas do emprego após a pessoa fazer a campanha? Para mostrar o poder dele. Por que Jesus cura o câncer aqui no nosso meio? Para mostrar o poder dele. Mas irmãos, nós temos que ter um compromisso com Jesus. Amém?
nós devemos entregar o nosso coração para Jesus, devemos assumir um compromisso com Jesus, devemos pedir para Ele escrever o nosso nome no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos o versículo 41 e o versículo 42, nós vemos mais um grupo, e eu vou falar rapidinho para vocês. Quem já achou aí o versículo 41 e 42, diz amém. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Olha bem que interessante. E diziam: não é este Jesus o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Vocês viram aqui um outro grupo que estava no meio da multidão? Quem é esse aí para dizer que desceu do céu? Quem é este aí para dizer que ele é o Filho de Deus? Que negócio é esse? O que esse camarada acha que ele é? Passava na cabeça deles. Quem esse moço pensa que ele é? Nós conhecemos a mãe dele, nós conhecemos o pai dele, nós conhecemos que ele é carpinteiro junto com o pai. Agora vem dizer que ele é o Filho de Deus. Agora vem ele dizer que desceu do céu. Que blasfêmia é essa terrível? Irmãos amados, e eles então começaram a blasfemar contra Jesus, começaram a insultar a Jesus, começaram a insultar a dignidade de Jesus. Eles não aceitaram que Jesus era divino, não aceitaram que era o Filho de Deus. Eles viam Jesus apenas como um carpinteiro pobre, de uma família humilde de Nazaré. Irmãos amados, não suportaram Jesus dizer que era o pão vivo que havia descido do céu. Quem é esse moço para dizer que é Filho de Deus? E começavam a blasfemar contra Jesus. Agora eu queria fazer uma pergunta para você que está sentado aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você que está me ouvindo pela Rádio Cultura de Assis. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você que está me assistindo agora pela internet. Quem é Jesus para você? É apenas o carpinteiro? Aquele menininho pobre, humilde, que nasceu em uma manjedoura lá em Belém? Será que para você Jesus não passa do filho de Maria e José, de uma família humilde? Ou será que Jesus para você é o Todo-Poderoso, é o Salvador da sua alma? Será que Jesus é para você o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Quem é Jesus para você? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: quem é Jesus para você? Isso, louvado seja o nome do Senhor. Então havia esse grupo no meio daquela multidão também. Mas irmãos, para encerrar essa mensagem, eu falei que vou passar uns 2 minutinhos só. Para encerrar, existia, irmãos, no meio daquela multidão, aqueles também que abandonaram Jesus após o seu discurso mais duro, aquele discurso mais firme, aquele discurso de responsabilidade. Dá uma olhadinha no versículo 66. Quem já achou diz amém. Versículo de número 66. Vamos começar pelo 65. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, senão por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás. Vou ler de novo. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna.
e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, a multidão era muito grande. A multidão era muito grande, que estava ali ao redor de Jesus, para ver os milagres, por curiosidade. Estava aquela grande multidão. Mas, de repente, Jesus, ele apertou o teor do seu discurso. De repente, pastor Zé Roberto, Jesus parou de fazer os milagres, Belisário. Ele parou de fazer os milagres. E de repente, ele começou a pregar que o povo tinha que ter compromisso com ele. O povo tinha que comer este pão que desceu do céu. Em outras palavras, tinham que aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. De repente, Jesus começou a pregar que aquele povo tinha que arrepender-se dos pecados. Sabe o que aconteceu? Aquela multidão começou a se desfazer. Um foi embora, outro foi embora, outro foi embora, quando de repente Jesus olhou para os lados, e estava só ele e os 12 discípulos ali ao redor dele. E a multidão, irmãos, abandonou Jesus, só porque Jesus apertou um pouco o teor do seu discurso. Aí quando Jesus olha e vê os seus discípulos mais íntimos ali perto, Jesus olha para eles e os experimenta. E Jesus diz assim: quereis vós também retirar-vos? Então Simão Pedro responde em nome de todos que estavam ali: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? E nós temos visto, e nós temos crido, que tu és o Filho de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, isso aqui é interessante. Isso aqui é interessante. Muitos irmãos, muitos, a multidão pode ser muito grande, mas poucos são aqueles que querem realmente ter um compromisso com Jesus. A palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então não se admire de ver uma grande multidão, mas aqueles que querem ter um compromisso com Jesus, ser um grupo pequeno. É bíblico, está aqui na Bíblia, assim aconteceu com Jesus também. A multidão era muito grande, mas quando Jesus apertou o seu discurso, a multidão se dissipou, muitos foram embora. Só permaneceram ali os discípulos mais íntimos com Jesus, que estavam realmente comprometidos com Ele. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você nessa noite. De que lado você está? Você está do lado da grande multidão? Ou você está do lado dos discípulos mais íntimos de Jesus?